Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 12 do livro de Provérbios. Muitos conhecem esse texto pela sabedoria prática, aqueles conselhos para o dia a dia. Mas e se eu te disser que por baixo dessa superfície existe uma outra camada, um tipo de código que fala sobre transformação pessoal e mistérios espirituais? Logo de cara, o capítulo já coloca um contraste bem claro na nossa frente: a instabilidade do mal contra a firmeza da justiça. É um tema que a gente já conhece, que prepara o terreno para lições sobre caráter e consequências. Essa é a base, o que todo mundo vê. Mas a pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é: será que esse capítulo é só um manual de boa conduta? Ou será que ele esconde um mapa para um trabalho interior muito, mas muito mais profundo? Essa é a segunda possibilidade que a gente vai explorar agora. Ok, vamos começar a cavar então. A nossa primeira chave para decifrar esse código está no conceito de disciplina. E olha, não é disciplina como castigo, mas como verdadeiro portão de entrada para o conhecimento. O primeiro versículo já traça uma linha na areia. De um lado, quem busca o saber. Do outro, quem o rejeita. E a grande diferença entre eles? O jeito que cada um encara a correção, a tal da disciplina. A interpretação mais comum aqui é bem direta, né? Ser sábio é ser humilde o bastante para aceitar uma crítica e aprender com os próprios erros. Um conselho de ouro para a vida, sem dúvida nenhuma. Mas a visão iniciática, ela vai bem mais fundo. Nessa perspectiva mais profunda, odiar a repreensão é muito mais do que só ser orgulhoso. A ideia aqui é ter um ego tão rígido, tão cristalizado, que se recusa a ser moldado, a ser melhorado. É, na essência, a recusa em fazer o trabalho interior. E essa ideia de se auto-esculpir é central na maçonaria. As ferramentas simbólicas do maço e do cinzel representam exatamente isso, o esforço constante para aparar as arestas do próprio caráter, transformando a pedra bruta numa obra mais polida. E olha só que interessante, na Kabbalah a gente encontra um conceito paralelo, Gevurah, que significa rigor ou disciplina. É a força que impõe limites, que dá forma, permitindo que a alma se estruture para poder conter e manifestar luz espiritual. Pensa bem, sem disciplina, a sabedoria simplesmente se dispersa. Essa disciplina toda não fica só na teoria, não. Ela se manifesta no nosso próximo ponto. O capítulo nos mostra que as ações e palavras não são só atos do dia a dia. Elas são símbolos poderosíssimos com consequências espirituais. Esse versículo, que à primeira vista parece ser sobre relacionamentos, serve como uma metáfora poderosa para o nosso impacto no mundo e principalmente sobre nós mesmos. Na interpretação simbólica, a coisa fica fascinante. O marido é o nosso espírito, a nossa consciência. E a mulher? A mulher representa as nossas ações, o jeito como a gente se manifesta no mundo. Ações virtuosas nos coroam, nos elevam. Já as ações vergonhosas, essas corroem a nossa estrutura interior, feito podridão nos ossos. E essa ideia se conecta com um conceito cabalístico de Shekinah, a presença divina manifestada bem aqui, no mundo físico. Cada ação nossa, portanto, ou honra e revela essa presença, ou a esconde e profana. Nossos atos têm um peso cósmico. O foco agora muda para o poder da palavra. E o texto contrasta de um jeito muito claro o uso destrutivo e o uso construtivo da fala. Não é só sobre o que se diz, mas sobre o que se constrói ou destrói com isso. A simbologia que ilustra perfeitamente a escolha que temos. As palavras podem ser uma espada, causando feridas e divisão, ou podem ser como a trolha do maçom, aquela ferramenta usada para espalhar o cimento que une as pedras, que constrói e que promove a harmonia. Na visão cabalística, o uso sábio da palavra está ligado ao conceito de tikkun, a reparação do mundo. Falar com sabedoria não é apenas evitar conflitos, é participar ativamente na cura e na restauração da harmonia do universo. E, finalmente, o capítulo nos leva a um dos seus temas mais importantes, a relação entre o trabalho, a diligência e a própria vida. Não só no sentido material, mas também e principalmente no espiritual. Estes versículos parecem um elogio bem direto ao trabalho duro, né? A mão que se dedica alcança o domínio, enquanto a preguiça leva à perda, mesmo quando a oportunidade está bem ali, na nossa frente. A lição prática é clara e todo mundo conhece. Esforço gera recompensa, inércia gera fracasso. Mas, de novo, tem um código a ser decifrado aqui, especialmente nessa imagem da caça que não é aproveitada.
E aqui está o pulo do gato simbólico. Caçar significa adquirir conhecimento, ler, estudar, mas o preguiçoso não assa a sua caça. Ou seja, ele acumula informação, mas não a internaliza. Ele não medita, não reflete, não a transforma em sabedoria aplicada. E conhecimento sem aplicação não alimenta a alma. E é esse processo de trabalho aplicado que nos leva ao versículo mais profundo e enigmático de todo o capítulo. A promessa de que o caminho da justiça, esse caminho de trabalho e equilíbrio, conduz à vida e nos livra da morte. A justiça aqui não é só um conceito moral. Esotericamente, ela representa o equilíbrio perfeito, simbolizado na maçonaria pelas duas colunas, Jaquim e Boaz. Caminhar na senda do meio, que seria o pilar central da árvore da vida, é o que permite transcender, não a morte física, mas a morte espiritual. Tudo isso nos traz à conclusão desta jornada simbólica. O capítulo inteiro, quando lido através dessa lente, apresenta uma escolha fundamental que cada um de nós deve fazer. No fim das contas, a mensagem oculta de Provérbios 12 é essa escolha binária. De um lado, a ignorância orgulhosa, as ações vergonhosas e a preguiça espiritual que levam à podridão nos ossos, à desintegração interior. Do outro, a disciplina, as ações virtuosas e o trabalho aplicado que conduzem à coroa da vida, à transcendência. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta final, que ecoa através dos séculos. Não é sobre dogmas ou crenças, mas sobre a prática diária. A espada da discórdia ou a trolha da união? A preguiça que deixa a caça estragar ou o trabalho do maço e do cinzel? No final, a questão é: quais ferramentas estão sendo usadas para moldar a própria vida?